Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Estamos no evento hoje abrindo o Porteira 360, né, do mês agora de novembro. E nesse evento hoje a gente tem a honra de ter o professor Marcos Fava Neves, que é conhecido aí por todos, né, como Doutor Agro. E teremos como mediador o Paulo Serracini, que é o CEO da Viés Gestão Agro, que é o nosso parceiro aqui de TOTOS, né? E eu sou a Ângela Geller Teles, eu sou diretora hoje de produto na TOTOS, né, sou responsável pelas soluções de agroindústria, então é bem divertido, né, sou bem feliz com todas essas soluções e a gente poder hoje ter esse espaço aqui para falar, né, nesse momento, falar de agro. Então, passo a palavra aqui para o Paulo, né, Paulo apresentar e se apresentar, falar um pouquinho de você. Obrigada pela presença. Ok, Ângela, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo um pouco mais sobre o agro com a TOTOS, nessa parceria, nesse evento que a gente vem trabalhando, o Porteira 360, né, que visa dar uma visão geral para o produtor rural, adentro e afora da porteira. Essa foi a ideia que a gente idealizou lá no começo junto com a TOTOS. É um prazer falar com vocês, professor Marcos Fava Neves também, muito bem-vindo, obrigado pela presença e esperamos aí contribuir com algo mais sempre para o agro. Eu atuo na região, falando rapidamente, do Mato Piba, resido aqui na Bahia, estou no agro há 15 anos e faço um trabalho hoje de consultoria em gestão focado somente em agronegócio. Fique à vontade, professor, para fazer suas primeiras considerações também. Ângela e Paulo, muito obrigado por estarem aqui comigo e toda a equipe da TOTOS que ajudou a organizar esse evento, né? Fizemos aí algumas reuniões prévias para tentar alinhar e entregar para as pessoas alguma contribuição para ajudá-las nesse momento tão importante de planejamento. Está todo mundo aí tentando se organizar para o próximo ano, então eu acho que vocês merecem um agradecimento meu por terem organizado essa oportunidade e também um privilégio conversar com todo mundo aí. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, dou aula na USP e na GV, na área de planejamento estratégico e trabalho no agronegócio, além de ser empresário também. Temos empresa de projetos, investidor de 4 startups e estou aberto aí para conversar com todo mundo que está participando sobre os nossos empreendimentos, sobre o agro, enfim. Aqui, como nós organizamos para ser mais interessante para vocês, pergunta e resposta. Tentar, inclusive, fazer resposta rápida para caber mais perguntas. Nós estamos preparando slides, que acho que as pessoas estão cansadas já de slides esse ano, né? Então, vamos para uma questão bem mais interativa, tá? Exatamente, professor. Obrigado. A ideia era essa mesmo, né? A gente conversou antes, porque, como você falou, está todo mundo acompanhando muitas lives, está sempre vendo apresentações, e a ideia do Porteira realmente é um bate-papo focado. Então, aproveitando aqui o gancho sobre o início do nosso bate-papo, a ideia é que a gente fale realmente sobre as perspectivas para 2021 no agronegócio. É sempre uma pergunta, eu acho que de quando eu estou no agro, toda a safra, a gente quer saber como vai ser o ano que vem, como são as expectativas não só em âmbito do país, mas como a gente atua muito fortemente no mercado de commodities, envolve situações macroeconômicas e de gestão, então por aí a gente começa. Então, eu gostaria de convidá-lo, professor, a fazer um painel, eu acho que muito bacana para colocarmos todas as pessoas na mesma página, sobre o cenário que nós tínhamos no início de 2020, para que a gente possa linká-lo com 2021, né? Então, como é que o senhor vê o posicionamento do nosso segmento no começo do ano? Nós tivemos um ano totalmente atípico, acho que dispenso falar os comentários sobre pandemia, e quais são os pontos que o senhor pode destacar dessa transição para a gente começar a falar de 2021? Bom, Paulo, essa pergunta é muito legal porque nós estamos aqui em novembro, né? Você imagina em novembro do ano passado um evento como esse e a perspectiva de 2020 sendo dita por mim, né? Como algo, olha, ano que vem câmbio tá bom,
confiança está boa, inflação controlada, taxa de juros baixa, investimento voltando, Brasil vai crescer 3%, né? Esse era nosso cenário em novembro. Se eu, por outro lado, viesse num encontro da TOTVS e falasse, olha, o ano que vem, gente, vai aparecer um vírus que vai fazer você ficar dentro de casa, você vai ser preso dentro de casa, você vai ter que usar máscara por 6 meses, 8 meses, talvez até mais, você vai ver o petróleo a menos 30, ou seja, alguém vai pagar para você ir lá buscar um barril de petróleo e você vai ver mais um monte de outras coisas. O pessoal desligaria e fala, olha, a TOTVS, ao trazer um lunático, né, uma pessoa desequilibrada, perturbada para falar com a gente, ela prestou um serviço. Então, além de desligar aqui, vou imediatamente trocar todas as soluções que a empresa entrega. E foi o que aconteceu, uma coisa surreal. Quer dizer, nós começamos, fomos para o Natal, Ano Novo, naquela alegria, o Brasil vai fazer reformas, né, todo esse crescimento, ficamos nas férias tranquilos, aí começamos a ouvir falar de um vírus na China, será que vai chegar aqui? Né? Não, não vai chegar, e aí, de repente, eu considero talvez o dia 15 de março para fixar um dia, como o dia onde houve a grande mudança, foi decretado o fechamento das atividades, foi decretado uma coisa novíssima para a sociedade, principalmente para nós, nossa idade, que é o isolamento social. Instaurou-se um clima de pânico nas pessoas e nas famílias, né, porque elas começaram a ver a morte ao lado, e você teve um período de uma bagunça incrível nos negócios, aonde, sem dizer a nossa mudança de estilo de vida que aconteceu, isso depois a gente pode falar, mas aí você vê, o isolamento era uma variável que a gente nunca tinha passado. Então, a gente começando a conversar aqui com o setor de flores, o que vai acontecer? Porque a flor não vai estocar, né? Não tem mais casamento, não tem mais igreja, não tem... Né? Fechou os restaurantes, o que vai acontecer com os produtos dessas cadeias produtivas? E o etanol, o que nós vamos fazer com o etanol? Porque os carros estão na garagem, a safra está vindo aí, qual é a capacidade de estocar? Vai ter greve, né? Vai ter interrupção de cadeia produtiva por causa que o prefeito vai trancar a estrada, vai ter, lembra o show de horrores? Vai ter infecção generalizada nas fábricas, vai ter desabastecimento, vai ter saque, a internet não vai aguentar. Então, nós vivenciamos naquele período, principalmente de 15 de março até o final de abril, um período de pânico, que agora nós estamos mais tranquilos, que a gente sabe mais ou menos como é que acontece. E aí, devagarzinho, a gente vê que o agro continuou, as fábricas continuaram, a questão de greve no porto, que seria um desastre, percebemos que era mais política do que efetivamente algo ligado a risco. As coisas começam a funcionar e aí nós somos impactados. Então, veja, começamos aqui, descemos com tudo. E somos impactados por duas questões muito interessantes, que foi a desvalorização muito forte da nossa moeda, se eu tiver que resumir em 2 fatores, fez com que a gente exportasse bastante carnes e grãos e consumo no mercado interno, porque o governo foi ágil em entregar um voucher para as pessoas. E aconteceu, Paulo, justamente o contrário do que a gente preveu. Se você olhar lá os nossos vídeos, os artigos de março e abril, fala assim, olha, nós vamos ter problema com o desemprego no segundo semestre, o consumo vai cair, vai sobrar carne, vai ser um problema, né? De repente, o que aconteceu? Inflação de alimentos. Nós estamos vivendo isso agora em novembro, que é um cenário que ninguém dizia que ia acontecer. E agora nós estamos em novembro, Paulo, só para concluir essa pergunta, melhores, muito melhores do que estávamos em janeiro. Quer dizer, estávamos nessa altura, descemos e agora estamos nessa altura. Com uma perspectiva muito boa, com preços jamais vistos aí na agricultura e na pecuária, com uma renda no campo recorde, com exportação recorde, e passamos por esse ano. Quer dizer, incrível, ele vai entrar para a história como um ano onde houve uma grande transformação da sociedade e um ano onde as variáveis variaram violentamente. Vai ser difícil ver um outro ano como esse. Nós já tínhamos visto queda
nós já tínhamos visto subida. Agora, queda e subida nessa magnitude num ano só, em 6 meses, eu não lembro de ter visto na minha vida profissional. Realmente, professor, os 3 Vs aí que o senhor citou, as variáveis variaram violentamente. De fato, todo mundo sentiu na pele, mas que bom que o solavanco, hoje a gente vive um outro momento, né? A perspectiva era muito ruim lá atrás, hoje um outro momento. E à frente a gente também tem uma pergunta para tratar a respeito disso também, desse cenário que a gente vislumbra aí para frente, né? Então, continuando aí nessa linha, né, de falar sobre a parte de comercialização e a cadeia de proteínas como um todo, né? Então, é um ponto que a gente trouxe aqui, por onde todos os produtores sempre estão bem atentos, né? Principalmente aqui, mais específico, de grãos, né? Então, a gente tem um cenário, como o senhor bem falou, de preço de commodities, preços ótimos, pegando soja, milho, milheto, sorgo, ou seja, grande parte desse preço em reais ele se dá, sim, pela desvalorização do real, mas nesse mercado livre de oferta e demanda, os custos realmente no restante da cadeia, sendo principalmente na parte de aves, suínos e um pouco na pecuária intensiva, o efeito realmente é muito grande, né? E a gente sabe o quão são difíceis esses momentos, né, perdurarem, né? Commodity, para quem vivencia o mercado, sabe disso. Então, não, ou por fatores cambiais ou por fatores do preço absoluto, que hoje os preços em dólares também estão muito bons, a gente sabe que isso é difícil. Então, queria perguntar, professor, qual que é a sua visão assim, de futuro e possíveis impactos que, a depender do tempo que a gente leve, vamos chamar assim de tempos áureos, de preços que nós estamos vivendo hoje, os possíveis impactos e desdobramentos para a ponta da cadeia, principalmente, porque a gente sabe que quando isso demanda uma força muito grande lá na ponta, a gente sabe que depois o revés ele é possível de vir de uma situação bem desconfortável, né, vamos dizer assim. Então, como é que o senhor vê na ponta da cadeia esse boom de preços hoje para manter as aves, os suínos ali na ponta da cadeia ali? Legal, Paulo. Deixa eu comentar. Posso falar primeiro das proteínas e daí a gente vai para os grãos? Pode ser assim? À vontade. Claro que sim. E aí você vê se na questão dos grãos você quer fazer algum outro comentário adicional, mas nas proteínas nós tivemos também uma situação muito interessante. Vamos lá. Estruturalmente, a projeção, e para o Brasil é muito bom. Por quê? Você tem todos aqueles fatos já conhecidos por todo mundo, da aumento populacional, urbanização, maior distribuição de renda, acesso de pessoas a experimentar as carnes, enfim, você tem todo um driver positivo que continua, pelo menos, mais uns 15 ou 20 anos. Então, estruturalmente, efeito Índia, China, Ásia, é extremamente favorável para o Brasil. O que tornou muito mais favorável nos últimos 2 anos foi um fato conjuntural, e não é da estrutura. O conjuntural foi a eclosão na China e na Ásia de uma doença, né, da peste suína africana, que dizimou o plantel de suínos na China e por seguinte, lá na Ásia, e aí chega também agora na Europa, na Alemanha, né? E isso tudo chacoalhou o mercado mundial de carnes e abriu para o Brasil uma janela muito interessante também para aumentar as exportações, principalmente para suprir a demanda chinesa e não deixar a inflação de alimentos ficar muito alta lá. Então, por consequência, muitos mercados foram abertos para o Brasil às pressas para que a gente conseguisse, né? O Ministério da Agricultura trabalhou bem, mais de 100 espaços foram abertos para que o Brasil conseguisse colocar os seus produtos no mercado internacional. E aí também, ligado a isso, nós temos o efeito China experimentando carne bovina. Eu tenho os gráficos aí de mercado mundial de carne e, por incrível que pareça, Paulo, em 2015 a China não aparecia no mercado importador de carne bovina, ela abre uma boca de jacaré assim e vai embora. E hoje, os chineses e carne bovina, eles não vão produzir isso, vão expandir. Então, os chineses hoje consomem 4 quilos de carne por habitante por ano, e a perspectiva é que em 2029 vai para 8 quilos por habitante por ano. Então, são 4 quilos vezes ou mais de 1 bilhão de pessoas. Então, você imagina o impacto que isso vai dar na necessidade produtiva. E aí o Brasil tem uma chance brutal.
até com a nova pecuária que está aí aparecendo, com toda essa sustentabilidade, né? E as práticas que nós estamos vendo que estão permitindo liberar a área de pastagem para grãos. Então, nas carnes, nós temos essa situação bastante positiva que se mantém aí nos próximos anos, né? Você quer dar algum comentário adicional de grãos? Posso pular para grãos já? Não, pode pular, pode pular. Realmente, o primeiro cenário de carnes era isso que a intenção era essa mesmo. Pode continuar. O ruim das carnes é o problema do custo de produção, que subiu, mas o preço também subiu. Então, nós temos aí um bom ano para o produtor de frango, de suínos. Leite não pega a cola do mercado internacional, então para o leite foi bem mais sofrido, e para a carne bovina foi um bom ano também, ou seja, você subiu os preços todos, né? Então, acomodou um pouco o problema do aumento do custo da ração. O ideal seria que a ração não tivesse subido e os preços tivessem tido esse aumento para poder todo mundo limpar os ativos, né? Os balanços, perdão, acertar aí a sua questão de endividamento e voltar muito mais competitivo. Então, esse é um ponto negativo. Para o lado dos grãos, foi uma coisa absolutamente incrível, né? Porque o Brasil, além de tudo, o clima foi sensacional, exceto para o Rio Grande do Sul, né? Na safra 19 e 20, que nós terminamos, a área chegou a 66 milhões de hectares, a produção 254 milhões de toneladas, que vieram num momento sensacional, de preços bons, de necessidade. Então, encaixou muito bem uma produção recorde com preços excelentes. E aí, o que você tem agora de perspectiva é que o agricultor, ele responde ao estímulo de preço, e ele foi firme e plantou. De acordo com a Conab, provavelmente 67,5, 68 milhões de hectares, eu acho que vai chegar perto de 70 o que foi plantado, né? Então, nós temos uma situação muito interessante. E aí eu vou fechar a resposta com os 3 Cs de preocupação para 2021. Mas eu anotei alguns números aqui só para trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O milho, hoje sendo vendido a R$ 73, R$ 75, imagina só, né, como ele estava no começo do ano. E a soja, 170. Eu lembro que quando ela bateu 98, né, 99, R$ 100, o meu primo falou, e aí, Marcos, vende um pouco ou não? Eu falei, ó, eu venderia, né? Agora estou com vergonha de encontrá-lo. Aí, porque... Não, mas na comercialização a gente tem que fazer média, professor. Assim indica a boa gestão comercial. Então, como o senhor falou, vender soja durante a safra, ou muito próximo à safra, nos parâmetros que a gente está vendo hoje, de 170, 180 reais, eu acho que nem o mais otimista dos produtores no passado falaria que nós veríamos isso dessa forma, né? E uma demanda firme, o mercado de Chicago firme, né? A gente, esse posicionamento que o senhor falou foi interessante com relação ao Brasil ter no momento certo a produção de grãos disponível ali e aproveitar esse momento, né? Acho que a gente vale citar que nós também fomos beneficiados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. À frente aqui tem uma questão para a gente comentar sobre o quão na ponta hoje a gente sente a presença e a preocupação dos outros países com relação à segurança alimentar. Isso é uma situação que, sinceramente, ao longo dos anos eu não tinha percebido, e hoje você tem intermediários, tradings, vamos falar especificamente até de carne, vindo querendo fazer negócios na ponta, diretamente com quem produz. Talvez algumas oportunidades, eu não estou aqui nem falando se a performance do negócio e se a conta fecha, se é bom negócio ou não, mas a busca ela é muito grande. Então, a preocupação desses países com a segurança alimentar é uma questão muito evidente hoje na ponta para nós. Muito. E aí, só para concluir o negócio dos grãos, eu peguei para vocês os preços de hoje de uma grande cooperativa de São Paulo, que já está acontecendo algo inusitado na nossa agricultura. As pessoas estão vendendo coisa que vai fazer daqui 2 anos, né? E numa proporção incrível. Hoje, se você quiser vender a soja que você vai colher em março de 2021, essa cooperativa paga R$ 140 a saca. Dá para o cara se planejar. Se você quiser vender a soja que você vai colher em março de 2022, ela paga para você R$ 125, sabe? Então, para quem é bom de produção e sabe de controlar custo, ele tem um planejamento de 2 anos
sendo feito. Olha o caso do milho. Milho de agosto de 2021, R$ 55,00 a saca. Milho de agosto de 2022, R$ 50,00 a saca. Então, essa é uma diferença. Já se está buscando produto para daqui 2 anos. Então, mais uma vez, o cara souber fazer o hedge certinho, o que ele está vendendo, o que ele está comprando, ele consegue garantir já algum resultado, né? E aí, então, para fechar a questão dos grãos, as pessoas talvez queiram saber a minha opinião para o ano que vem, tem 3 coisas principais para a gente olhar, começando aí com a letra C. A primeira questão é China. E aí China vem Estados Unidos, Joe Biden e toda essa história, o que vai acontecer, né? Então, a China, o comportamento da China é fundamental, porque ela está comprando 35%, 40% do que o Brasil vende, e então é importante olhar o que é que vai acontecer lá, é importante não brigar com eles, né? Não fazer postagens necessárias em relação aí aos chineses, né? Não se agride grandes clientes. Isso é um ponto para a gente deixar aqui o recado. E outra coisa, então, é o seguinte, então, o Biden tende a ser, se bem que ontem eu li que o Trump vai tentar complicar um pouquinho nos 2 meses que restam aí de gestão dele, mas o Biden tende a acalmar um pouco o mundo, é menos Twitter, né? Menos coisa que vai ali, vai tentar, o mundo vai ficar um pouco mais calmo, mais multilateral, e provavelmente ele vai chegar mais próximo dos chineses. Então, para o Brasil, nesse caso, pode representar uma ameaça. Mas, por outro lado, eu queria deixar o produtor que está nos ouvindo um pouco mais tranquilo, pelo seguinte, está equilibrado a oferta e a demanda de grãos. Então, se os chineses forem buscar mais nos Estados Unidos, vai abrir espaço em outros mercados não abastecidos pelos americanos para o Brasil ocupar. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente ver. Por outro lado, já para tocar no Joe Biden e o que a gente pode esperar dele, ele é mais pró-biocombustível. E todo avanço de política de biocombustível no mundo acaba beneficiando o Brasil. Então, a China, por exemplo, está próximo do E5, né, 5% de adição de etanol na gasolina, ela provavelmente vai chegar no E10 e mais adiante no E20. Então, isso aí para nós é uma grande notícia, porque, por exemplo, num acordo China e Estados Unidos, ela pode compensar trazendo etanol americano. E aí, o etanol americano não vem entrar aqui e abre um espaço para aumento de produção de etanol nos Estados Unidos, fazer mais milho, menos soja, e o Brasil faz mais soja e coloca no mundo. Então, só para resumir, acho que todo mundo entende isso, qualquer lugar do mundo que assinar política pró-biocombustível, o Brasil é ganhador. Ou aqui ou ali, ele vai conseguir ocupar esse mercado. Então, eu falei de China, clima, o segundo C, ou chuva, como você quiser falar, porque o Brasil não pode fraquejar na safra que está vindo. Nesse momento, o país precisa de um choque de oferta, porque é um bom problema, o problema que nós estamos vendo é um bom problema, precisa de choque de oferta, então precisa de investimento, mais hectares, mais produção, mais tecnologia, tá? E nós estamos já vendo que ele está fraquejando. O clima está judiando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e está muito irregular. Né? Você tem lugares no Mato Grosso que está um espetáculo, Tocantins, e você tem lugares que deu azar, não passou por lá. E então eu temo que as 280 milhões de toneladas de grãos esperadas, né, com esse grande aumento de área, podem não se verificar, e para nós seria muito ruim, porque esse produto, em parte, já está vendido, esse produto, em parte, as rações vão precisar, e nós podemos ter problema. Então, eu falei de China, eu falei do clima, e a terceira variável é o câmbio. Essa também é muito importante para monitorar. Eu estou falando assim, Marcos, resume 3 coisas para a gente olhar o ano que vem. E o câmbio é algo extremamente importante, porque na minha opinião, né, o câmbio está muito, o real está muito desvalorizado, eu acho. Muito desvalorizado. Isso é um ano que vem mais tranquilo, com a situação política, né? Porque lembra que o Brasil foi contemplado com 3 crises, né? A econômica, a sanitária e a política, que em muito lugar não aconteceu, mas aqui teve. Então, se a gente tiver um ano sem eleição, um ano com menos declarações, um ano de mais consenso,
eu torço por 2021, porque 2022 vai complicar outra vez, que é a eleição. 2021 tem que ser um ano reformista, nós temos que ter um pacto no Brasil para fazer reformas. Vamos nos aguentar, as partes estarem mais juntas e fazer reformas. E aí o que acontece, ô Paulo? A confiança voltando, a economia deve crescer, porque as vacinas estão aí batendo na trave já, né? Então, eu tenho a impressão que se a gente conseguir, a partir de janeiro, fevereiro, escalonando, né? Grupo de alto risco, vem descendo, a confiança já vem de volta. E aí o que acontece? Estados Unidos emitiu moeda, você teve muito lugar com gasto, governos, eu acredito numa valorização do real. Então, esse é o quadro que eu passo para o produtor. China, na minha opinião, Biden vai ficar na mesma do que foi 2020. Não acredito que nós podemos ter um grande golpe de acordo comercial, já justifiquei por quê. Clima vai atrapalhar e o câmbio vai valorizar. Essa é um pouco a minha leitura de planejamento para as pessoas que estão nos assistindo. Não, perfeita leitura, professor. Eu acho que corroboro, lógico, com a visão. Câmbio também concordo, acho que a moeda está excessivamente depreciada, apesar de a gente saber que realmente depende de alguns aspectos, mas esse bom humor do mercado, né, a gente vendo não só a vacina, mas a economia voltando a girar numa situação mais calma, como você falou, 2021 tende a ser um ano realmente para se arrumar a casa, para se estruturar, né, um ano de reformas. Como você falou, 2022 tem eleição, a gente já sabe que ano de eleição presidencial é um pouco mais complexo, então realmente é um ano para a gente esperar boas, as perspectivas são muito boas, né? A gente tem que aproveitar o momento. E seguindo aqui no nosso tema, então, agora chamando aqui para a gente falar sobre investimento em comportamento, eu queria convidar aqui a Ângela, para você entrar aqui nesse bate-papo aqui conosco e depois também saber a opinião do professor. É o seguinte, a gente vê que é natural, em momentos desses, como a gente comentou, né, professor, de tempos áureos de preço, realmente o mercado, você podendo vender 2 anos de safra na frente, fazer hedge, realmente ter uma condição que a gente não via antes, pelo momento que se tem no agro, né? Então, por hábito, realmente corre na veia do produtor aquela situação de investir, realmente, olha, tenho preços bons, então, e normalmente vai para o imobilizado, vai para a expansão diária, não que isso seja ruim, mas aqui a gente quer perguntar o seguinte, o conselho, seu conselho, Ângela, nesse momento, como é que você vê isso e divide essa situação conosco, avaliando se o produtor deve segurar um pouco o ímpeto pela volatilidade comum nesse mercado de commodities, porque realmente está tudo muito bom, mas ele deve realmente segurar, buscar ativos de mais liquidez no agro, ou, voltado aqui ao tema tecnologia também, a gente aproveitar o momento para eles aproveitarem, os produtores, investirem em tecnologia buscando gerar maiores resultados, né? Como é que você vê isso em termos de tecnologia para o agro hoje, esse momento? Exatamente, vocês colocaram bem, né? O Marcos já trouxe todo um cenário, realmente até respondeu aqui um pouquinho da pergunta também, mas eu agregaria mais nesse ponto aqui realmente a questão da tecnologia, né? Porque no campo a gente tem a questão da volatilidade mesmo, né? Então a gente não determina o clima, né? A gente já está passando aí alguns cenários aí pelo Brasil, né? As compras, os preços das compras são ditados pelo mercado. A gente tem a questão dos insumos, né, fertilizantes, os herbicidas que são todos importados também, então, claro, o câmbio tem um impacto nisso, né, e se a gente está já vendendo a safra agora para 2 anos, então, olha só o planejamento realmente que a gente precisa ter, né. Mas no final, né, o preço final vai ser ditado pelo mercado e isso acaba sendo uma commodity. Então, o que eu enxergo aqui que realmente o agricultor ele consegue trabalhar, né, reduzir o que está na mão dele, que é reduzir o risco. E como que ele consegue reduzir o risco? Investindo em tecnologia, né? Quais as tecnologias que ele consegue em favor dele? Se a gente vê hoje a agricultura no geral, né? Todos nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores, né? Da agricultura e que alimenta o mundo. A gente está falando uma previsão para 2030 de ter 8,5 milhões de pessoas no mundo comendo. O Brasil vai ser, com certeza, né? Um dos principais responsáveis e que pode atender toda essa demanda. Se a gente pegar um pouco do histórico aqui, a gente está falando no cenário geral, né, da agricultura do Brasil,
a gente tem mais ou menos aí dos 5 mil estabelecimentos, a gente tem 1%, cerca de 1% arredondando para cima, que realmente são empresas grandes, né? Que tem mais de 1.000 hectares. A gente tem a grande maioria, aí 77% da agricultura familiar, e tem ainda um percentual aí mais ou menos de 13% que são das pequenas e médias empresas, né? E se a gente olhar ainda mais no passado, lá de 75, né, de 1975 até 2017, a gente tem um crescimento da produção de grão de mais de 6 vezes. E como que a gente conseguiu tudo isso? Ainda levando em consideração que a gente tem uma diminuição do homem, né, da força de trabalho no campo. E a gente conseguiu isso, inclusive tem a pesquisa da Embrapa, a gente tem 59% de aumento disso, da produtividade, foi em função da tecnologia. Então, aqui o que eu falo, aqui a sugestão é de procurar a tecnologia. Hoje nós temos, né, para todo tipo de bolso, tem para o pequeno produtor, tem para o médio, tem para o grande, né, tem todas as tecnologias que estão disponíveis hoje, também para se fazer assinatura, né, ou através das cooperativas que chegam e distribuem as soluções e todo o relacionamento com os produtores, ou o produtor mesmo, ele está comprando e investindo nessas tecnologias, né? A gente está falando aqui de inteligência artificial, de sensores nas máquinas, né? As máquinas hoje em dia já vêm embarcado com uma série de tecnologia, e hoje o mais bacana ainda que nós conseguimos também, a partir desse momento, é a gente ligar tudo que está acontecendo na máquina, no campo, com a solução, né, que o agricultor tem, o coprodutor tem. Então, a gente consegue pegar isso online, todas essas informações, e controlar de uma melhor maneira, trazendo aí informações e decisões, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir também ser mais produtivo, né, levando em consideração aí todos os cenários e principalmente uma forma de diminuir o risco, né, olhando o cenário todo que a gente falou aqui. Realmente é mais eficiente, né, Ângela? Uhum, isso mesmo. E a tecnologia hoje ela está muito mais fácil da gente conseguir. Várias tecnologias, elas durante também esse período, esse tempo, elas foram barateando, então isso hoje está bem acessível, né? Eu falo sempre aqui, o que a gente precisa fazer é ir atrás de informação, entender como que isso funciona, né? O produtor do Brasil cada vez mais ele já está utilizando muito, né, da agricultura, usando tecnologias, e é só para a gente ter uma base aqui, o nosso agricultor, ele usa muito tecnologia, né? Tem uma pesquisa da consultoria McKinsey que antes da pandemia, olha só, gente, antes da pandemia, o agricultor brasileiro ele utilizava o WhatsApp ou soluções de apps, ele utilizava 36%. Se a gente comparar com o agricultor dos Estados Unidos, também antes da pandemia, esse agricultor utilizava 24%. Então, a gente tem, nós temos uma abertura, né, pelo segmento, por todos os produtores, pelas empresas, de utilizar a tecnologia no agro. Então, a gente vê isso como sendo uma das ferramentas para a gente reduzir custo e ser mais produtivo, que é isso que precisa no final do dia. Perfeito. Bom, realmente é isso. Professor, só aproveitando o gancho, é um ano, então, eventualmente, ao invés de buscar investimentos, alavancar, 2021 ano de reformas, de repente focar na tecnologia para ser mais eficiente? O que o senhor acha? Paulo, eu acho essa pergunta fundamental, porque na minha leitura, alguns produtores rurais estão errando na decisão de investimento. E cabe a nós, torcedores deles, apontarmos um pouco esses erros. O que eu vi em 30 anos de carreira, completo o ano que vem como engenheiro agrônomo, 3 características muito importantes das pessoas que prosperaram. São pessoas que têm comportamento financeiro adequado, tá? E aí eu estou falando em saber a hora de vender, saber a hora de comprar, cuidar do caixa, e tem uma frase muito importante nesse vértice do comportamento financeiro, que é o seguinte: sempre procurar ficar melhor antes de ficar maior, né? Porque esse, para mim, é o erro principal que está sendo cometido agora. Nós estamos com uma ânsia expansionista
com ativos inflacionados e as pessoas correm o risco de daqui 3 ou 4 anos ficarem piores do que estavam agora. Então, Melhor esperar e comprar na baixa, professor. Né, sempre. Eu, por exemplo, faço uma brincadeira. Se eu tivesse boi, tivesse pecuária agora, eu vendia tudo e voltava daqui 2 anos, comprava tudo de novo daqui 2 anos. Tudo que eu tenho, eu venderia tudo e voltaria a comprar daqui 2 anos, 3 anos, né? Porque o ciclo da pecuária não é igual ao do grão, né? Então, esse é um ponto muito importante de recomendação para quem está nos assistindo. Procure construir margem, tá? E aí, vocês fazem parte disso, outras soluções fazem parte disso. Buscar agora reduzir endividamento, buscar agora ficar mais eficiente, porque depois você vai ter chance de crescer justamente em cima de quem foi agora e vai se deteriorar financeiramente. Então, a variante financeira, a variante agrícola, o cara é bom de lavoura, é um brinco, cuida bem, aplica tudo que é tecnologia, frequenta evento e a variável custo de produção, que não é a mesma da financeira. É o controle do custo, é medir todas as atividades, não deixar vazar nada. Esse, para mim, eu tenho até um videozinho disso lá no meu canal, que é o Triângulo dos Vitoriosos, né? Então, Paulo, fiquem melhores antes de ficar maiores. Essa é a minha recomendação de investimento para o produtor, para responder a tua pergunta. Perfeito, muito claro, professor, é isso aí. Vamos continuar aqui no ponto de tecnologia, Ângela, e também divido a pergunta para vocês dois, puxando um pouco sobre um assunto também que é bem evidenciado no nosso meio, que é a sucessão familiar, né? Então, alguns dados que a gente sempre vê, ou pelo menos os últimos aí divulgados, sobre 40% dos produtores rurais vão deixar a atividade até 2030, né, pela faixa etária. O último censo aponta que 25% tem mais de 65 anos já, e a gente tem a preocupação, efetivamente, de 5% das empresas, de modo geral, sobreviverem à terceira geração. Então, são dados que talvez já sejam de conhecimento das pessoas que estão nos acompanhando, porque realmente são amplamente divulgados e faz parte de um contexto, né, que está sempre em evidência. Então, assim, faça essa natural troca de mãos em 10, 15 anos. O quão importante você entende, Ângela e professor, a diferença, né, o quanto que a tecnologia hoje faz parte desse contexto e vai fazer diferença nesses empreendimentos agrofamiliares, na gestão e na atratividade dos membros da família. Né? Como você vê isso, Ângela, no seu dia a dia e na tua experiência aí na TOTS? A gente vê um movimento modesto, né, mas tem um movimento dos jovens voltando para o campo. Isso é bom porque ele volta com a experiência, ele tem a experiência e o contato com tecnologia, né? Acaba facilitando um pouco também esse lado, né? E a tecnologia, o que acontece, né? Com esses dados que você falou de perda da sucessão familiar no campo, o que a gente vai acontecer é que nós temos um custo maior na questão da mão de obra. E aí entra a tecnologia para a gente compensar isso, né? Então, a tecnologia, ela é fundamental, né? Olhando a tecnologias digitais hoje, todo o sensoramento que a gente tem, questão de drones, né? Questão de inteligência artificial, que estão conectadas com sistemas também para poder dar informação, as máquinas nos campos, né? Então, ela é imprescindível, né? E principalmente nesse cenário que a gente tem, né? Previsto aí até 2030, né? 40% de sucessão ou de propriedades que não conseguirão ter sucessão. Isso no censo agora do IBGE de 2017, a gente já tem um deslocamento, né? Se a gente olhar a quantidade de estabelecimentos dos hectares, a gente já tem um deslocamento das pequenas e médias para as grandes empresas, né? Que elas aumentaram ainda mais a área que elas têm de plantio. Então, a tecnologia é fundamental para isso, para a gente poder compensar e ter toda essa produtividade, todo esse cenário que a gente está falando cada ano, porque a globalização está aí e olhando toda a agricultura do Brasil, com certeza nós somos os atores principais aí mundialmente. Perfeito.
É esse o grande ponto mesmo, professor, a tecnologia para puxar essa moçada. O senhor que é professor e está aí sempre atuando aí com a meninada nova aí que está chegando com muita vontade no campo. Como é que o senhor vê a tecnologia aí? É o grande atrativo? E completamente alinhado aí com a Ângela e a minha atividade de educação. Eu adoro porque eu uso a aula como laboratório sempre, né? E eu estou na escola de administração de empresas, dando disciplinas de agronegócio. E elas estão lotadas, tanto na GV quanto na USP. Isso mostra o estudante de ADM a vontade que ele tem de atuar nessa área e de estudar essa área. Aí nós temos todas de engenharia agronômica, zootecnia, aí você já vê. E o que eu complemento aqui, o que a Ângela disse, que essa ligação que ela comentou do jovem que estudou nessas escolas todas e está voltando para a fazenda, ultra digital, ultra conectado, encontrando o pai ultra experiente e ultra vacinado, essa ligação ela é espetacular e eu só vejo acontecer na agricultura brasileira. Posso estar redondamente enganado, mas pelo menos até janeiro, que foi minha última participação internacional, eventos agro na Europa, nos Estados Unidos, vão pessoas de idade, não pessoas de idade. Aqui você vê o jovem entrando com a tecnologia, gerando um ecossistema de startups e de agtech hubs tão sensacional que, nesse ponto, não há um ranking mundial, mas eu acho que o Brasil está na frente em termos daquilo, tudo que está surgindo, que permite você entender a jornada do produtor, melhorar pontos de dor, entregar para ele possibilidade de gestão por metro quadrado da fazenda, pesar o animal no celular e coisas loucas que a gente está vendo. Inimagináveis. Uber de abelha, outro dia quase caí para trás, eu acordo sempre cedo, né? A hora que 5 da manhã eu já adoro ver, são os horários mais lindos do dia, né? A hora que ele troca de posição, né? De noite para o dia, do dia para a noite. E aí eu estava vendo, aguardando, e aí me chegam, a FAPESP tem um mailing muito legal, Fundação de Pesquisa de São Paulo, vocês podem se registrar, e aí veio lá, conheço o Uber de abelha. Eu falei, mas o que é isso? Você leva... Uber de abelha. Você leva a colmeia de uma família, ela presta o serviço, volta, aí você fecha, leva. Então, é coisa que assim, é encantador o que está acontecendo. Eu tenho a grata experiência de ser membro do conselho da CTN-Bio, né, que é o conselho, uma seriedade incrível, gente de primeira, né? O que eu estou aprendendo e vocês não imaginam o pipeline de inovações que estão vindo aí, que passam pela comissão para passar por um escrutínio, por uma pesquisa, para serem aprovadas. Isso é muita coisa na área de planta, na área de melhoria e na área justamente de aplicativos, de softwares, né, de coisas que estão vindo aí para melhorar a jornada do produtor. Então, essa juventude do agro brasileiro me encanta, porque eu não vejo muito em outros lugares. A indústria não é moda como é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho que esse é um ponto que tende a nos beneficiar nos próximos anos. É verdade, Marcos. A gente tem um ecossistema muito grande de inovação e de tecnologia, né? E no agro, que eu comentei com vocês anteriormente, é um segmento que é aberto a inovações, a tecnologia. Porque a gente sempre comenta, né, que a tecnologia ela é um meio para o seu objetivo. E a gente vê isso muito no agro, é muito difundido em todos os níveis. E isso que é o legal. Perfeito, muito bom. A gente fica muito feliz de ver todo esse movimento, né, professor? Há uma outra pergunta que nós temos aqui. A gente falou um pouco ali, um pouco atrás aqui, sobre a questão da segurança alimentar, professor. Então, alguns aspectos, guerra comercial, como nós falamos, a disposição maior que a gente sente aqui na ponta dos países acessarem a proteína de forma direta, a gente vê a participação como equity, né, em capitais internacionais no segmento agro, não só diretamente, mas em trades, em indústrias químicas, fertilizantes, distribuidores, os financiadores do agro, né? Então, nunca ficou tão evidente essa presença dos países e essa preocupação da segurança alimentar. Como protagonista desse cenário, que é o Brasil, como a gente mencionou até agora,
Eu queria saber o que o senhor pode destacar assim, hoje, nesse momento, a nosso favor e qual, de repente, seria algum ponto de atenção que nós devemos ter aí para frente, como protagonistas nesse cenário. Eu acho que o Brasil tem um caminho que deve ser o principal da nossa sociedade, que na minha leitura, Paulo, é o único que está aberto para nós no mundo, que é o posicionamento de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e agroprodutos, né? Que é aquilo que não cabe no biocombustível, na bioenergia e no alimento, papel e celulose, madeira e móveis, fumo, né? Couros e outras coisas mais que a gente sabe que vem das cadeias do agro. Esse posicionamento o Brasil já vem conquistando, porque não é comum você ver outros países ocuparem metade do mercado mundial de soja, metade de açúcar, né? 1/3 do frango mundial, 1/4 do bife transacionado mundial, 80% do suco de laranja do mundo. Então, o Brasil, do algodão, também aí ao redor de 15%, suíno, 15%. O Brasil foi, ao longo desses anos, fazendo um trabalho de diversificação de mercados e de produtos. Papel e celulose, nós somos extremamente eficientes, tem uma avenida enorme para crescer. Então, nós galgamos essa posição e, se for o foco da sociedade, e você trabalhar estratégias para isso, é um caminho ainda mais natural para promover o desenvolvimento econômico e a criação de oportunidades às pessoas. Então, é fornecedor mundial sustentável de alimentos. Como é que você faz isso? E aí vem a resposta da tua pergunta. São 3 grandes áreas de trabalho. A liderança em custo, trabalhar tudo que você pode fazer para que fique mais competitiva a cadeia agroindustrial do Brasil, e aí leia-se privatização, transporte, judiciário, segurança, software, todo tipo de coisa que você pode ter para que a nossa produção construa margens cada vez melhores para poder investir e expandir. Então, toda a variável custo. Aí do lado de cá, você tem a variável diferenciação, que é a luta por agregação de valor, qualidade de produto, proximidade com o cliente, oferta de serviços, storytelling, marca, embalagem, né? Green, pegar o negócio de país verde, ambiental, todas essas coisas que podem levar o Brasil a ser percebido como superior aos nossos concorrentes. Proximidade, engajamento, toda a agenda tradicional do marketing, aqui falando do marketing mais amplo, né? Não propaganda, mas inovação, canais de distribuição, serviços, né? Toda essa ideia para o Brasil. E o terceiro ponto, para a gente galgar a posição de fornecedor mundial de alimentos, é a ação coletiva. E aí nós temos o papel fundamental do associativismo, do cooperativismo, das junções entre pessoas, setor privado, governo, ou seja, trabalhar o conjunto para atingir essa posição. O Brasil tem muita possibilidade. Eu acho que em custo tem áreas que nós estamos indo muito bem, como infraestrutura, esse monte de ferrovia que está saindo do papel, pavimentações, portos, né? Nós estamos participando do empreendimento lá no Porto de Alcântara, um espetáculo, 8 berços de atracação, o grão já sai lá de cima, né, com ferrovia. Isso é uma coisa uma revolução silenciosa está passando na logística brasileira, e daqui 5 anos ela não é mais ponto fraco, na minha opinião. Na parte de diferenciação, nós estamos também trabalhando, a Apex faz um trabalho bárbaro, e na parte coletiva também. Mas todos eles, na minha leitura, nós estaríamos hoje com a nota 5, 5,5, 6, ou seja, dá para fazer muito mais coisa. Então, eu acho que é isso. É um conjunto de estratégias para melhorar custo, diferenciação e ação coletiva, para todos nessa direção do Brasil, fornecedor mundial sustentável de alimentos. Então, essa é a ideia, não menosprezar ou tratar mal clientes, como a gente já falou aqui, e ter inteligência, Paulo, último comentário dentro dessa resposta, até para
Ângela poder comentar e vocês também poderem fazer aí mais algumas perguntas. Eu estou estudando um pouquinho dos mercados que estão explodindo em compras do Brasil. E aí um caso que me saltou muito a atenção esse ano foi Bangladesh. Você fala para uma pessoa na rua Bangladesh, a pessoa fala, que isso, né? Não sabe nem se é um país ou se não é. É um nome bonito, gostoso de falar, né? Bangladesh. Mas você não sabe o que é, se é importante para o Brasil ou não. Não, imagina que vale a pena perder tempo. Deve ser uma pobreza, uma coisa... Pois bem, Bangladesh, esse ano, comprou a mais de alimentos de agronegócio do Brasil em relação ao ano passado, 1 bilhão, com B de bola, e 500 milhões de reais. Isso foi Bangladesh. Então, para fechar, o que nós temos que fazer? Temos que ir lá em Bangladesh, assim que puder, né? A ministra Tereza, que tem feito um trabalho maravilhoso, pegar a pasta, pegar 70, 100 empresários brasileiros, porque cada viagem dessa, o mais importante é o privado que vai montar lá, chegar lá e falar, escuta, o que vocês estão precisando? Vamos entender o mercado de Bangladesh. As cooperativas brasileiras, tem chance de montar um terminal aqui no porto da capital de Bangladesh. Né? Vamos montar um terminal aqui para receber e para já entregar o produto a conta gota para quem precisa, igual a laranja brasileira fez. A laranja entrega a conta gota para o cliente europeu. Está lá prontinho. A hora que o cara, preciso, está aqui. Chega. Não tem que vir aqui no Brasil comprar, frete, nada disso. Já está lá, o estoque está do lado do cara. Ele precisou, está aqui. Então, o que a laranja fez, as outras cadeias produtivas do Brasil estão fazendo, mas precisa fazer mais. O algodão agora está com um trabalho sensacional, montou um escritório do nosso algodão lá em Singapura, proximidade, porque os mercados estão lá, não é? É próprio Bangladesh, Paquistão, Indonésia, todas as maquiladoras, vamos dizer assim, Vietnã do algodão são os grandes compradores. Então está lá do ladinho para fazer esse relacionamento. E aí eu acho que a gente tende muito a crescer nos próximos anos com um trabalho maior de inteligência e de fincar a bandeira, até para reduzir a nossa dependência em relação à China. Não é diminuindo a China, é aumentando na China, mas pegar nos outros e fincar a bandeira para poder aumentar o share do Brasil nesses países todos que eu citei aqui e que vão crescer muito nos próximos 8, 10 anos, pelo menos, né? Perfeito, professor. Aqui, como a gente tem o cultivo do algodão na Bahia, a gente vem acompanhando aí esse movimento do algodão já há alguns anos e a gente vê o quão importante é um trabalho desse de proximidade e viu também o Brasil sair de uma posição algumas décadas atrás de importador, foi produtor, grande produtor da década de 50, depois teve um problema que realmente dizimou grande parte do algodão e depois veio uma nova geração de produtores aí já de alguns anos, da década de 90 para cá, que realmente coloca o Brasil aí numa grande posição de algodão. E só pegando um gancho rápido desse selo Green que o senhor falou, professor, que eu acho que é um assunto que sempre interessa saber a opinião do produtor. A atuação desse mercado consumidor é uma situação que não tem volta, né? Independente do produto, da commodity, enfim, que a gente esteja falando. Como é que o senhor vê esse é um caminho sem volta, né? Um caminho que realmente o mundo vai exigir, independente se o aspecto é geopolítico, se é estratégico, mas ele vai continuar exigindo cada vez mais, né? Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito. Paulo, hoje eu participei de uma reunião com uma das grandes redes varejistas do Brasil, preparando um encontro que eles vão ter com fornecedores de uma das carnes, para passar as diretrizes com calma, com tempo para adaptar, mas veio para ficar. Essa questão da sustentabilidade, que houve uma ligeira evolução do conceito, né? As pessoas sempre ouviam falar dos 3 P's, que é o People, Planet, Profit, né? Pessoa, planeta e lucro. Agora virou a febre de falar do ESG, né? ESG, que é praticamente a mesma coisa, só o Profit que evolui um pouco mais, porque o Environment e o Social é a mesma coisa que People e Planet. Só que o Profit passa a ser Governance, que é uma coisa mais ampla do que ter lucro. É a governança, é uma coisa mais sofisticada. Nós traduzimos aqui para gás agro, né? Criamos até uma ferramenta para facilitar aí as empresas para se adaptarem. Todo mundo tem que fazer, Paulo. Sustentabilidade não é mais o futuro, ele é para agora. E isso aí
vai requerer adaptações, vai requerer um tempo, e eu acho que para o Brasil é bom, né? Outro dia eu tive a grata oportunidade de, entre aspas, enfrentar 8 jornalistas europeus num evento que a Apex organizou. Eu estava com o presidente da Embrapa e com o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, fomos bem, né? Respondemos adequadamente as perguntas. De uma certa hora, Paulo, só para dizer o que eu penso disso, um jornalista inglês, disse o seguinte: olha, mas a Inglaterra vai apertar as normas em cima das empresas inglesas, que vão ter que provar que os seus fornecedores estão em ordem com a questão da sustentabilidade, né? E aí ele falou: o que você acha? Eu falei: eu acho que é uma oportunidade para o Brasil, porque vai apertar para todo mundo, ou vai apertar só para o Brasil? Vai apertar para todo mundo. E aí vocês vão ver que a hora que abaixar a água da piscina, o brasileiro está nadando mais baixo, porque nós temos aqui gente capaz de fornecer certificado por vocês os produtos que vocês precisarem do jeito que vocês exigirem. Vocês querem soja totalmente rastreada? Tem a Coamo, te entrega aí o que você precisar. Vocês querem a carne assim? Tem frigoríficos no Rio Grande do Sul, rastreia tudo. Agora, eu quero ver dos outros que vocês compram, asiáticos, africanos e outros, como é que é a condição trabalhista deles, não é? Você vai ter que... Sustentabilidade não é só desmatamento. Você vai ter que olhar o ESG, né? E o S eu quero ver. Vai olhar lá como é que é. E eles olharam lá agora, na própria Europa, né? Lembra com a pandemia? Foram ver condição de trabalho em frigorífico alemão, em colheita de fruta na Itália, e perceberam coisas do Arco da Velha. Então, eu acho que nós vamos nos beneficiar por ter uma lei ambiental e uma lei trabalhista extremamente rigorosas, né? O Brasil tem um problema na área ambiental que danifica muito a nossa imagem, mas esse problema ele é localizado, ele é pontual e ele é possível de ser resolvido. Qual é esse problema? O desmatamento ilegal. A Europa tem um problema. Qual é o problema da Europa? Ela tem só 10% de energia renovável na sua matriz energética. O Brasil tem 47%. Eu quero ver a Europa ir de 10 para 40. São trilhões de euros de investimento necessário. Enquanto que o nosso é resolver o desmatamento ilegal. O Brasil é potência ambiental. Por isso que ele é fornecedor mundial sustentável de alimentos. Hoje, é um problema muito grave entre o produto Brasil e a imagem Brasil. Só que esse problema se resolve. O problema é quando você tem uma imagem aqui e um produto aqui. Que a hora que o nego presta atenção, ele vai: opa, não é isso aí que eles estão falando. Então, eu acho que na área ambiental, o Brasil tem uma grande oportunidade, mas ele precisa resolver o desmatamento ilegal. Esse é um ponto de foco da nossa sociedade para a gente sair da pauta da mídia internacional, que esqueceu um pouco o assunto por causa do coronavírus, mas ele volta fortemente, né? Então, eu acho que nós temos toda a chance do mundo, mas hoje o ponto número 1 para resolver qual é, Marcos? Desmatamento ilegal. Nós precisamos focar e diminuir para sair do radar. E aí colar... Olha que incrível, a Amazônia, fecho com isso, a Amazônia é um nome que o mundo todo conhece, que o mundo todo gosta. E a Amazônia, Paulo, pesa, Ângela, negativamente hoje para o Brasil. O dia que a gente conseguir inverter a Amazônia do negativo para o positivo, o Brasil tem um ganho fantástico. E está fácil fazer isso. Precisamos de esforço para fazer isso daí. Exatamente. Isso aí, quer acrescentar algum comentário, Ângela, sobre essa parte ambiental, de tecnologia, fazer um link? Eu acho que o professor descreve tão bem que a gente fica aqui observando, né? A gente só fica assim, Não, foi o Marcos falou bem completo. As perguntas do Paulo não acabam. Quantas perguntas mais você tem aí, Paulo? Não, professor. Você sabe que eu já vou encerrar, porque é o seguinte, algumas perguntas nesse contexto, a gente acaba dando um leque de abrangência maior, e é bacana, porque os links vão acontecendo naturalmente, né? Eu acho que a gente que está acostumado a conversar sobre o agro, e também sermos defensores, né? Porque a gente atua diretamente, então
eu sei, a gente sente o sangue correr na sua veia quando a gente está falando, porque a pessoa fala sobre aquilo que domina e sobre o que gosta, né? Então, é muito bacana isso. E os links, eles foram acontecendo naturalmente. Então, eu teria aqui algumas perguntas, mas ao longo do seu discurso, elas foram sendo respondidas, né? Então, é muito bacana. Já deu tempo, olha lá, ó, professor, não tem mais tempo. Olha só, a Ângela está jogando com a regra do tempo, não quer responder. Faz para ela aí, mais 4 de uma vez só. Eu olhei aqui agora e falei assim, eu vou procurar o encerramento aqui, senão vamos puxar a minha orelha. Mas eu queria pedir, então, para vocês, lógico, muita coisa já foi dita, mas de maneira sucinta, o recado, o que fica para 2021, né? Começando por você, Ângela. A gente falou muito das perspectivas, mas um pouco do que você vê do posicionamento da TOTUS, enfim, para o agro. Fique à vontade de fazer suas considerações. Pois é, foi um ano desafiador para todos, né? Especialmente o agro. Acho que o agro aumentou ainda mais já o trabalho que estava fazendo. E nós aqui como TOTUS, né, a gente tem a responsabilidade de levar soluções cada vez mais simples para o cliente, né? Tudo isso que nós falamos aqui, ela passa assim, né, por tecnologia. Isso não, né, é indispensável. Não tem como a gente conseguir aumentar a produção, aumentar os lucros, reduzir custos se a gente não passar por esse item de tecnologia. E nós, como TOTUS, então, nós temos essa responsabilidade e a gente tem se inteirado muito nisso para cada vez ser mais simples para chegar no campo, né? Aquilo que a gente comentou aqui durante esse tempo de várias empresas, o ecossistema de agro, ele é muito abrangente, né? Ele é focado para cada problema, ele tem uma solução e é isso que é bacana desse ecossistema, né? Porque para frente, a partir do ano que vem, nós precisamos esse ecossistema cada vez mais maduro e cada vez mais colaborativo. Então, para ano que vem, né, a gente está na expectativa, o Marcos já trouxe muitas informações para a gente, né, a gente tem esse cenário mundial que ainda eu acho que a gente ainda vai ter algumas coisas aí pela frente, né, a questão dos Estados Unidos, Biden, Trump, a gente teve muito problema da votação. Eu acho que não tem, o Biden vai ser mesmo o presidente, mas a gente vai ter muitas alterações dentro dos Estados Unidos em função disso, pelos dois partidos hoje lá, democratas e os republicanos, e isso, claro, a gente tem impacto no mundo, tem a questão da China, então tem algumas coisas ainda que estão no ar, a gente acha que está mais ou menos um caminho, mas ainda tem coisas por acontecer. Mas como TOTUS, então, queria agradecer também o momento de todos aí terem ficado com a gente, escutado esse momento, agradecer em especial, né, para o doutor Agro e para o Paulo. Foi um momento de muito aprendizado com vocês aqui, né, as experiências que o Paulo falou, é uma paixão o agro e trazer tanta informação assim é muito proveitoso. Então, muito obrigado para vocês e obrigado a quem está nos ouvindo. Ângela, muito obrigado pelas palavras. Professor, considerações finais, a gente gostaria de agradecer a sua presença, também aqui não só em nome da Viés, mas também da TOTUS. É um prazer tê-lo aqui no Porteira 360, que a gente segue aí realmente buscando outros convidados, outros parceiros, para que a gente leve sempre o maior número de informação e qualidade ao produtor, para que ele fique sempre antenado a tudo que é preciso. Então, o senhor falou muito aqui sobre custos, a gente falou sobre comercialização, a gente falou sobre logística, sobre política, sobre meio ambiente, sobre a parte de sustentabilidade, tudo que realmente o produtor já bem, assim, em sua grande parte profissional ou buscando, falando sobre sucessão, tem que estar antenado, né, professor? Eu acho que é isso que faz o produtor brasileiro, na minha visão, o mais competitivo do mundo, porque sobre todas as dificuldades que nós temos, políticas, logísticas e etc., que nós vemos num país maravilhoso, né, com essa vocação, e o Brasil ainda consegue ter a sua posição de protagonista basicamente em tudo que entra. Nós falamos aqui de café, de laranja, de cana, de carne, de soja, de milho, de algodão, enfim, tudo que o Brasil entra no agro, realmente ele é protagonista muito forte. Então, suas considerações finais aí para o nosso 2021. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ângela. Obrigado a todo mundo da TOTUS que ajudou a organizar, as pessoas que assistiram.
Vocês podem ter mais informações no site, tudo gratuito, né? Os livros que vocês estão vendo aqui são nossos, foram digitalizados, tudo de graça para vocês lá no site doutoragro.com. E no meu canal do YouTube tem pelo menos 1 ou 2 vídeos novos aí por semana de coisas interessantes com o meu nome. Entrem lá, passem a seguir, porque a TOTVS nos deu esse presente hoje, de iniciar uma relação entre eu e todas essas pessoas que estão aí assistindo. Então, isso daí, eu agradeço a generosidade da TOTVS por permitir isso, que a gente fique ligado a partir de agora e vocês acompanhem diariamente nas mídias sociais aquilo que eu estou achando de relevante. A TOTVS também vai enviar para vocês um material novíssimo que saiu sobre planejamento estratégico e eu queria deixar à disposição esse material, 5 perguntas bem fáceis de você fazer e planejar o teu ano de 2021, planejar para frente. Nós temos aqui muitas variáveis para você já considerar, mas o importante é o teu negócio, é o teu posicionamento, então tem esse texto, acabou de sair na revista GV Executivo, vai ser enviado aí para vocês que assistiram, fiquem à vontade para compartilhar com os demais e desejar para todo mundo que a gente tenha um ano de 2021 com mais previsibilidade, né? Que agora o meu sonho é que essa pandemia, essa segunda onda seja controlada rapidamente, que a gente possa, no primeiro trimestre do ano que vem, ter uma vacina e navegar em águas mais tranquilas, com grande crescimento do Brasil, geração de oportunidades, reformas. Eu ainda tenho esperança de um grande ano em 2021. E que vocês todos que assistiram aqui, estamos chegando já em dezembro, né, que vocês possam ter aí uma boa reflexão, um bom planejamento e com muito cuidado aí, boas reuniões de final de ano, mantendo toda a segurança, né, e que vocês tenham também um ano de 2021 muito melhor. Esse é o meu desejo. Mais uma vez, Paulo, Ângela, muito obrigado pela paciência de vocês e desejar a todos, então, uma boa noite e um agradecimento. Obrigado, professor. Agradecer o pessoal que realmente a gente teve uma boa audiência. O material que o professor falou é o método Enjoy, né, professor, de planejamento e gestão estratégica, e eu convido também o pessoal a conhecer, que eu já estou estudando ele há algum tempo aí também, já aprendendo, e convidá-los também para seguir a Viés Gestão Agro nas redes sociais. Agradecer por esse tempo conosco e até a próxima. Até, gente. Boa noite a todos. Falou. Até mais. Tchau, tchau.